Formas de selecionar. Na minha cena eu tenho aqui um grupo de objetos. A minha ferramenta de seleção ativa é a ferramenta retangular. Observe bem, no momento que nós mudamos a ferramenta ativa, o meu cabeçalho muda de uma maneira que passe a exibir informações relacionadas à ferramenta. Aqui, por exemplo, eu tenho informações sobre a ferramenta de movimentação, informações sobre a ferramenta de rotação, informações sobre a ferramenta de desenho. Vamos para a ferramenta de seleção. Aqui está, aparece o ícone da nossa ferramenta e, além dele, 4 outras opções que estão relacionadas à forma como nós selecionamos os objetos. Veja bem, o primeiro modo de seleção. Ao clicar e arrastar, eu crio um quadro e seleciono os objetos que estão dentro desse quadro. Clico e arrasto, aqui embaixo, selecionei outros 2 objetos. Clico e arrasto, selecionei outros 2 objetos. Se eu quiser adicionar objetos à minha seleção, eu clico e arrasto, selecionei 2, seguro Shift, clico e arrasto, mais 2, segurando Shift, clico e arrasto, mais 2. Eu estou adicionando objetos à minha seleção. Uma maneira rápida de fazer isso é usando o meu segundo modo. Clico e arrasto, selecionei 2. Sem a necessidade de pressionar Shift, clico e arrasto, acrescentei 2. Clico e arrasto, acrescentei mais 2. Ao contrário da minha primeira ferramenta. Ela seleciona apenas os objetos atuais, ou os últimos objetos. A minha segunda opção, ela adiciona objetos ao meu grupo de seleção. Vamos para a terceira ferramenta, que é essa. Para demonstrar, eu vou clicar e arrastar de uma maneira que eu tenha aqui, inicialmente, 12 objetos selecionados. Vamos supor que eu desejo excluir esses 3 objetos que estão aqui em cima da minha seleção. Isto é, eu quero que esses 3 objetos, esses 3 blocos aqui, sejam excluídos da minha seleção. Então, para isso, eu venho aqui, aciono a ferramenta, clico e arrasto, criei um retângulo sobre os 3 objetos, os 3 cubos que eu desejo excluir. Aí está. Ele excluiu os de baixo porque o retângulo simplesmente acabou capturando os que estão embaixo. Vamos voltar aqui. Ó. Pronto. Excluí os 3. Vamos supor que meu desejo agora é excluir esse objeto que está bem aqui. Para isso, mantendo pressionado, mantendo ativo essa opção da minha ferramenta de seleção, eu crio um retângulo sobre o objeto que eu desejo excluir. Mais uma vez, acabei capturando de cima. Vamos tentar aqui. Pronto, o retângulo apenas captura o de baixo. Esse que eu desejo excluir. E assim eu posso sair excluindo objetos do meu grupo selecionado. Objetos específicos. Sem a necessidade de me preocupar com clicar 2 vezes ou segurar a tecla Shift. Terceira opção para a ferramenta de seleção. Observe bem, aqui vamos demonstrar como esse modo de selecionar funciona. Olhe bem, imagina que eu tenha esses 12 cubos selecionados. Eu vou clicar e arrastar desse outro lado de uma maneira que eu tente capturar esses 16 cubos que estão à direita e que estão dentro desse quadro. Encerrei a seleção. O que aconteceu? Os cubos que participaram da interseção da seleção, eles foram excluídos. Como assim? Olha só. Inicialmente, eu selecionei um grupo de objetos, esses 12. Em seguida, eu selecionei um outro grupo de objetos, de uma maneira que esses 4 cubos eles pertencem à interseção da seleção. Então, o que essa minha ferramenta vai fazer? Ela simplesmente exclui os objetos que estão dentro da interseção da seleção. Serão selecionados esses 8 e serão ou ficarão selecionados esses 12. Vamos ver mais uma vez. Aqui está, selecionei esses 12, sem a necessidade de pressionar Shift, seleciono esses 16. E olha o que aconteceu. Os blocos da interseção da minha seleção, eles foram excluídos. A última opção relacionada à minha ferramenta de seleção é essa, que eu acabei de acionar. O que ela faz?
ela faz exatamente o contrário da opção anterior. Ela vai capturar apenas os elementos da interseção. Observe. Imagina que eu tenha esses objetos selecionados. Acionando a ferramenta, eu tento selecionar esses outros. O que essa minha ferramenta fará nesse momento? Ela vai manter dentro da seleção apenas esses 4. Serão excluídos da seleção esses objetos à esquerda e à direita. Vamos ver como isso aqui funciona. Olha só, selecionei aqui esses 12 cubos. Aciono a minha opção, a opção que eu desejo demonstrar, clico e arrasto. Observe os objetos que estão dentro da interseção. Ao soltar o mouse, apenas os objetos da interseção estão selecionados. Lembrando que essas opções de ferramenta, elas também podem ser acessadas a partir desse ponto aqui, abrindo essa janelinha. Observe aqui que em Tools, nós vamos ter sempre opções relacionadas à ferramenta. A ferramenta ativa é a ferramenta de seleção e as opções aparecem aqui. Só para lembrar, para abrir e fechar esse painel, usamos a tecla de atalho N.